Estamos começando a nossa aula de número 22 do curso de Batalha Espiritual. E nós vamos retomar exatamente do ponto onde nós paramos na última aula. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse e aprendendo como é que funciona o mundo espiritual, como é que vai ser o destino final dos demônios, de Satanás, dentro do livro de Apocalipse. E o último pedaço que nós lemos é a parte em que João ele vê um sinal no céu, e esse sinal está contando uma história para ele, de coisas que já aconteceram e coisas que ainda vão acontecer. E nesse ponto da história, ele conta que Satanás ele desceu à terra com grande fúria, ele sabe que pouco tempo lhe resta, e ele declarou guerra a todos aqueles que creem em Jesus. O objetivo dele é esculhambar mesmo com todo mundo que é servo de Jesus Cristo. E aí nesse momento da história o que acontece? O capítulo 12 ele termina com Satanás parando na beira do mar. E aí o que acontece? Satanás aí, implicitamente a gente percebe isso, ele chama alguém do mar. Apocalipse 13, capítulo 1, versículo 1. Então vi subir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Vamos parar por aqui, eu vou lendo um pedaço, comento um pedaço, e a gente vai descendo o capítulo dessa maneira. Aqui nós temos a famosa figura da besta. O ventilador tá? A luz? Ah tá, pode ligar. Aqui nós temos a famosa figura da besta, e eu quero relembrar aqui algumas coisas. A nossa visão do livro de Apocalipse aqui não é aquela visão preterista. O que isso significa? Daqueles intérpretes que acham que tudo isso aqui aconteceu no Império Romano até o início da Idade Média, não é? Eu não tenho essa visão, eu não consigo ler o Apocalipse dessa forma. Para mim isso aqui está falando de eventos futuros, mais próximos da vinda do Senhor Jesus. E aqui a gente tem essa figura da besta que, como eu cresci na igreja, eu aprendi a palavra besta, além do xingamento, é claro, né? Por esse texto, e não sabia o que era besta. Como nós temos aqui algumas crianças, deixa eu explicar para vocês. Besta tem aquela arma que dispara flecha, que não é um arco, né? Na verdade é um arco com dispositivo de você dar tiro de flecha, não é disso que ele está falando. Besta é um animal quadrúpede. Normalmente essa palavra é usada para descrever animais de carga, não é? Mas animais do campo também são chamados de besta, normalmente animais de 4 patas. E acabou virando um xingamento como uma forma de você ofender alguém, chamar a pessoa de bruto, ou chamar a pessoa de ignorante, ou de burro. A própria palavra burro já é mais ou menos isso, ó sua besta, não é? Todo lugar tem uma besta, o Apocalipse não seria diferente, né? Aparece 2 bestas aqui. Mas essa besta é um animal, só que não é um animal muito normal. A gente vê aqui uma série de símbolos apontando. O pessoal que faz uma abordagem exagerada para o lado da literatura apocalíptica vai querer associar isso aqui a outros animais que aparecem dentro da literatura apocalíptica. Mas como eu já disse para vocês, se Apocalipse estava imitando outros apocalipses, que imitaram outros, que imitaram o primeiro, que era o livro de Daniel, Daniel imitou quem? Daniel não imitou ninguém. Daniel teve uma visão direta do mundo espiritual. E como eu já expliquei para vocês, quando você visualiza algo do mundo espiritual, é algo que está além dos sentidos humanos, das dimensões que o ser humano pode perceber. E o que acontece é uma tradução de algo que está além para a nossa capacidade cognitiva. É o que acontece, por exemplo, no sonho, quando a informação está lá no inconsciente e para você conseguir entender aquilo começa a ser traduzido em imagens, em formas, em símbolos. É basicamente isso que acontece. Então, é claro que a gente não vai ignorar os animais lá do livro de Daniel. Mas não porque João estava citando os animais do livro de Daniel, mas porque a experiência que ele teve foi parecida. No livro de Daniel, Daniel vê alguns animais. E o legal de Daniel é que o anjo para explicar. O anjo vira para ele e fala: olha, vou te explicar o que são esses animais.
Esses animais aí são reis. Cada besta que aparece em Daniel é um homem, mas ao mesmo tempo tem chifre, que são outros homens. Aqui a gente vai ver isso na explicação daqui a pouco, que ao mesmo tempo que a besta é um homem, tem cabeças que são outros homens. Meus irmãos, isso parece, não faz sentido em você tentar simplesmente desenhar ou fazer um esquema relacionado a isso, porque linguagem apocalíptica é assim como sonhos. Você já deve ter vivido essa experiência de ter tido um sonho muito forte, que para você fazia muito sentido, aí você para contar para os outros. E aí você percebe que em uma parte do sonho, o rosto da pessoa era de uma determinada pessoa. Daqui a pouco, você está num lugar totalmente diferente, mudou de cômodo da sala, você está do outro lado do Brasil, e aquela pessoa que está ali, continuando a história do sonho, o rosto dela já virou outra pessoa. Porque você tem vários símbolos sendo unificados numa única narrativa. E aqui a gente tem da mesma maneira. Você tem, por exemplo, aqui essa primeira besta, ela tem 10 chifres e 7 cabeças. É uma besta, é um homem, como a gente vê lá na frente. Só que ao mesmo tempo, tem 10 chifres e 7 cabeças, que são outras coisas que a gente vai ver daqui a pouco. E aí, essa besta tem pés de urso. Pé de urso dá ideia para a gente de peso, não é? Um animal bem pesado. Ele vai andando, deixa uma marca profunda aí na terra. Era semelhante ao leopardo. O leopardo é um animal extremamente ágil, que alcança uma velocidade imensa. A gente já pode entender do que esse ser humano era capaz. E a sua boca como de leão. Pensa na boca do leão. Lembrou aí daquela abertura de filme que o leão vai lá e dá aquela abertura de boca? Animal cheio de voracidade, animal feroz. Essa é a descrição que ele está tentando traduzir para a mente dele e para a gente do que é a figura da besta. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão a gente já viu que é Satanás. Satanás chegou na beira do mar, chamou essa besta. A gente não entende. Quando eu era criança, eu imaginava, que eu li esse texto, né? Eu imaginava uma criatura saindo de dentro d'água, igual um monstro marinho, assim, se arrastando. Hoje eu já entendo diferente. Ele pode ter vindo num barco. O referencial de João está num determinado lugar no planeta, por exemplo. Se ele está da América, ele vai ver vindo da Europa. Se ele está da África, ele vai ver vindo do Brasil. Pode estar chegando num navio, por exemplo, que está subindo do mar. Essa besta vem, e o dragão dá poder, e o seu trono, e grande autoridade. Essa besta, como é um homem, como a gente vai ver aí mais para frente, ela recebe, gente, simplesmente o trono de Satanás. Assim como Jesus recebe o trono de Deus. Essa besta, o poder e a autoridade de Deus. Satanás dá isso para uma figura humana. A autoridade do reino das trevas, o poder do reino das trevas, o trono do reino das trevas. Essa figura não é pouca coisa. É por isso que eu não identifico ela simplesmente com o imperador do Império Romano. Eu acredito por isso e por algumas coisas que vão se dar justamente com uma figura que ainda há de vir. Seja bem-vindo, meu irmão, pode ficar à vontade. Continuando aí no verso 3. Também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e deu-lhe autoridade para atuar por 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Aqui a gente vê uma característica da besta. Em uma das suas cabeças, ela tem uma cicatriz como alguém que foi ferido, né, e reviveu aí. Mas uma característica, um tipo de paródia da figura de Jesus. Como eu disse, recebeu
o trono, o poder, a autoridade, só que de Satanás. E agora também ela é louvada, ela é adorada, recebe adoração mesmo. Quem é semelhante à besta? Assim como as pessoas adoram a Jesus e ao Pai, aqui a gente vê as pessoas adorando a besta e ao dragão, que é o próprio Satanás. Justamente por conta disso, recebe essa adoração e, ao mesmo tempo, ela é alguém que profere palavras de arrogância e blasfêmia. Uma característica importante para a gente conseguir descobrir na época. Lembra que a gente já viu aí sobre o espírito do anticristo que já está na terra, mas a gente entendeu pelos outros textos que é alguém que ainda haveria de vir, não é? O homem da iniquidade. Aqui a gente vê que essa figura, a besta, ela é arrogante e ela vai ficar blasfemando contra Deus. A gente tem visto muitas figuras fazendo isso na nossa época e cada vez mais, com palavras de deboche, desrespeito e coisas desse tipo. Versículo 7. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo e povo e língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Irmãos, esse pedaço aqui, ele é esclarecedor para a gente, para entender alguns sofrimentos que a igreja passa e ainda vai passar. Porque se a teologia triunfalista que a gente tem, de confissão positiva, de tanta coisa, de teologia da prosperidade, ela não casa com essa ideia de sofrimento. O pessoal, por exemplo, do pare de sofrer, vai ter uma dificuldade quando começar a ver, por exemplo, os servos de Deus sendo lançados na prisão e sendo mortos aos milhões. Simplesmente sendo mortos, meus irmãos, sendo torturados e mortos. E onde é que está a questão que se chama normalmente, né? E a minha vida em abundância? É um falso entendimento do Evangelho, que muitas vezes está sendo pregado no nosso meio, e que a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. A coisa vai ficar feia, meus irmãos. A coisa vai ficar muito feia, para o lado do mundo e para o nosso lado. Para o lado do mundo, quando vier o juízo de Deus, mas todo esse período de tribulação, não é? Que a gente vê aqui, é uma coisa que a igreja do Senhor Jesus está presente na terra e sofrendo perseguição e sendo morto. E ainda tem um detalhe que é repetido várias vezes: aqui está a perseverança e a fé dos santos. Em outras palavras, é nessa hora que a gente descobre quem é crente de verdade. Quando fala santos, deixa eu explicar para vocês, não é a imagem que tem lá na igreja católica não. Toda vez que o Novo Testamento fala de santo, está falando dos crentes, das pessoas que são servas de Jesus. Mesmo porque João, por exemplo, que hoje é chamado de São João, estava vivo ainda na época, não é? São os irmãos da igreja que são chamados santos em vários textos do Novo Testamento. Aqui está a perseverança. Você sabe quem é o crente de verdade, quem não é. Na hora que vem a perseguição, na hora que vem a morte, na hora que vem a dor. E aí olha o que acontece, versículo 9. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra, e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta, e recebera a ferida da espada, e vivia. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse,
e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Irmãos, aqui nós temos a descrição da segunda besta. E que segunda besta é essa? É uma figura que vai aparecer, que serve para servir a primeira besta, para levar o povo a prestar adoração a essa besta. Um detalhe que eu achei curioso aqui, é que ela falava como dragão. Deixa o dragão passar. Não é o dragão não, é o Difas, misericórdia. Então, falava como Aldifas, ou quer dizer, é o Aldifas passando. Falava como dragão. Imagina uma pessoa que fala como o próprio Satanás, meus irmãos. Essa figura, ela vai trazer essa característica. Eu não imagino como é que o diabo fala, mas eu sei que a fala dele é extremamente convincente. Nós vimos isso desde lá do livro do Gênesis. A gente viu recentemente no último capítulo como ele convenceu uma terça parte da humanidade, dos anjos, a traírem Deus. E a gente vai ver ainda hoje mais poder argumentativo, né? E aqui a gente vê que ele fala como dragão, e ele leva a humanidade a adorar o dragão e a adorar a besta. E olha que coisa interessante. Eu associo esse daqui ao falso profeta que vai aparecer aí na narrativa daqui a pouco. Para mim isso é uma descrição dele. E operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Satanás tem poder? Tem. A gente já viu ele fazer descer fogo do céu lá no livro de Jó, quando a gente estava estudando no Antigo Testamento. E aqui a gente vê que essa figura, essa segunda besta, vou chamar ela de bestinha, a bestinha é poderosa. A bestinha vai causar uma admiração muito grande na humanidade, com sinais e prodígios que ela faz, e entre esses sinais fazer descer fogo do céu. Pode ser algo tecnológico? Pode ser uma força militar. Tem aparelhos hoje, satélites em órbita da Terra, que podem dar um tiro muito específico em qualquer lugar do planeta, fazer descer fogo do céu. Mas pode ser algo sobrenatural, simplesmente. Eu acredito mais nessa possibilidade, no sentido de causar uma grande admiração nas pessoas. Vamos lá. A questão do fôlego. Essa bestinha mandou fazer uma imagem da besta. E aí essa bestinha fez uma coisa. Deu fôlego à imagem da besta. E agora a imagem da besta fala. Temos 3 bestas na história. O que é imagem na Bíblia? Quando fala imagem, naquela época não tinha fotografia, não tinha imagem no celular, não tinha imagem de cinema nem de televisão. Quando falava imagens, eram imagens de escultura. Então o que aconteceu é que esse grande governante, que era a besta, o seu servo, a outra besta, mandou que fizessem uma estátua. E aí de repente essa estátua recebe da segunda besta fôlego. A palavra fôlego aqui é pneuma no grego, que significa vento, que também significa espírito. É a mesma palavra que é dada para o seu espírito, para o Espírito Santo, é esse pneuma. Então o que acontece? Uma estátua vai receber um espírito demoníaco, e essa estátua vai falar, meus irmãos. Olha que coisa louca. Lembra, eu comentei isso umas aulas para trás, quando eu falei da possibilidade de um demônio habitar um objeto inanimado. Eu falei, por exemplo, sobre a estátua de Dagon, lá no livro de Samuel, que simplesmente por estar diante da arca de Deus caía, e que uma possibilidade seria porque aquele ídolo tinha realmente um demônio associado diretamente a ele.
Aqui a gente vê exatamente isso, uma imagem é feita, essa imagem recebe, uma escultura, né, é feita, essa escultura recebe um demônio, e agora essa escultura começa a falar. Lembra lá das histórias das bonecas endemoniadas que a gente conversou a respeito? Número de homem, o que leva a gente aí a entender que na verdade a besta em si é uma figura humana, e aí traz esse número de 666. Quando eu dei aula de Apocalipse, eu disse uma coisa, eu gostaria de repetir aqui para vocês, que é o seguinte: há um desafio na Bíblia, porque para entender isso, para decifrar o que é esse 666, é preciso sabedoria e é preciso entendimento. E isso lança um desafio na humanidade. Tipo assim, eu sou um cara inteligente, eu sou sabido, eu vou matar essa charada, eu vou descobrir o que é o 666. Irmãos, eu entendo que a gente pode descobrir quem é a besta sem ser pelo número. E depois a gente conclui exatamente o que é o número. Mas desde que eu me entendo por gente, eu vejo tentativas de decifrar o que é esse 666. Cada geração vai ter a sua. Desde a época que o livro de Apocalipse foi escrito, as pessoas querem dizer o que é o 666. Se você pegar, por exemplo, aqueles teólogos que são preteristas, eles vão pegar imperadores e vão dizer de maneira muito convincente: não, o 666 é porque você pega ali as letras de Nero e tal, e no hebraico cada letra significa um número, e os algarismos romanos, cada um vai puxar para um lado, vai somar e vai dar 666. E aí chega na Idade Média, vão dizer que quem é o inimigo da vez é o 666, e todos eles vão juntar. Eu me lembro de ter ouvido quando eu era criança, que a besta era João Paulo II. Ó, tadinho de João Paulo II, um dos papas mais bonzinhos que teve, né? Mas juntava, não, está escrito na testa, vicário, filho e Deus. Você pega aquilo, pega os números, vai juntando, 666. Se pegar o seu nome, uma pessoa com vontade, vai somar de um jeito, subtrai daqui, bota para lá, vai chegar no número. Então vamos tomar cuidado com certas coisas. Quando eu era adolescente, o povo evangélico, na maioria, tinha bastante convicção de que o número da besta era o código de barras, que vem em tudo quanto é produto. Porque tinha 2 tracinhos para baixo no início, 2 no meio e 2 no final. E isso daí significava, esse tracinho realmente na hora que passa na caneta ótica é um 6, mais para cá tem um 6 e mais para cá tem um 6. E aí filme de ficção científica colocava as pessoas no futuro para ter o código de barra na mão. Acho que era aquele filme A Fortaleza, do Christopher Lambert, eles chegam a usar isso. E aí colocam uma porção de coisa, está vendo? Não use nada disso. Depois virou um cartão de crédito. Eu concordo que o cartão de crédito é da besta, tá? Né? Arrebenta aí com a vida de uma porção de gente. Mas, meus irmãos, eu não entendo que seja algo que as pessoas não saibam do que se trata, algo maligno. O contexto que nós temos aqui, inclusive de punição de Deus com relação a isso, tem a ver com pessoas que sabem que estão compactuando com a força das trevas. Mais recentemente, o povo tem uma convicção louca de que é um chip que vai ser implantado na mão e na testa e não sei o que e tal, e na verdade isso aí é o número da besta. Teve um irmão da igreja que mandou uma mensagem para mim uma vez: pastor, aonde na Bíblia que está escrito o chip da Dilma? Não tem chip na Bíblia, meus irmãos, não existia microchip na época que a Bíblia foi escrita. Mas as pessoas, de tanto repetir essa ideia, acreditam que vai vir um chip que todo mundo vai ser obrigado a usar, e não compra, não vende relacionado a isso. Se for, não sei. Mas dizer com certeza que é, eu também não posso. Eu posso te dizer o seguinte: no capítulo seguinte começa a falar de quem tem a marca de Deus na testa. E aí, tem um chip de Satanás e um chip gospel agora? Então eu tenho uma marca de Satanás e uma marca de Deus. Mas é uma coisa ali que... Vou fazer um microchip gospel que só passa MP3 gospel e só compra produto em loja gospel agora, né? Não vejo que seja algo nesse sentido. Sem falar que o número 666 dentro dessa literatura tem sim o seu significado, assim como o 7 tem. O 7, como eu já disse para vocês, é um número de completude, de plenitude. Deus criou o mundo em 7 dias, e tem vários 7 em vários lugares. Algo que se completou é chamado de 7.
o 6 já é a imperfeição. O 6 é a tentativa de ser o 7, não é? Existe uma porção de símbolos nisso aí. Enfim, como eu disse, a aula não é sobre Apocalipse, né? É sobre o mundo espiritual nisso. Irmãos, como a gente está falando da besta, a gente vai dar um pulo agora para o capítulo 17. Depois a gente volta no anterior, porque aqui no 17, o anjo vai dizer o que é a besta, vai trazer algumas explicações para a gente, tá bom? Então avança aí. 17:3 diz assim: então ele me levou em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta, cor de escarlata, que estava cheio de nome de blasfêmias, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. É a mesma besta, 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher está montada nessa besta. Agora a gente descobriu que essa besta é vermelha, não é? Mais uma característica aí para ela. Essa mulher, o capítulo aí vai continuar descrevendo. No livro de Apocalipse, mulher representa povo, nação. A igreja de Jesus, o povo de Deus, é chamada de noiva. A gente viu lá que a nação de Israel é a mulher no deserto. Alguns vão entender que é Maria, né? Mas pela linguagem apocalíptica, mulher normalmente está relacionada a um povo. E aqui a gente vê que essa mulher é a grande cidade que governa parte do mundo, que é chamada de Grande Babilônia, figuradamente, né? Babilônia não existe mais, mas como uma cidade que tipifica uma cidade de abominações. Então, essa cidade está sentada sobre a besta, e a besta é vermelha. Vai lá para o 7. Ao que o anjo me disse: por que te admiraste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é, todavia está para subir do abismo, e vai-se para a perdição. E os que habitam sobre ela, e cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão quando virem a besta, que era e já não é, e que tornará a vir. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis, 5 já caíram, um existe e outro ainda não é vindo, e quando vier deve permanecer pouco tempo. A besta que já não é, e também é também o 8º rei, e é dos 7, e vai-se para a perdição. Aqui diz que a besta ela veio do abismo. Lembra que a gente falou sobre abismo? Abismo não é a mesma coisa que inferno, segunda morte, lago de fogo. Isso aí vai aparecer daqui a pouco na história. O que nós temos aqui é o lugar, a habitação desses seres que ainda não é o inferno. Quando, por exemplo, cai aquela estrela, a gente viu isso lá na outra aula, sobe da fenda do abismo todas as criaturas demoníacas, mais uma entidade que governava. Desse lugar, desse abismo, é que veio a besta. E aqui, o anjo vai tentar explicar para ele, porque a besta, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. E aí fala que a besta, que já não é também o 8º rei. A besta é uma pessoa. Só que, ao mesmo tempo, as cabeças são 7 montes, e também são 7 reis. Lembra aquilo que eu falei do sonho? Ao mesmo tempo que são lugares, representa também 7 reis, e a besta em si que está carregando essas cabeças é um rei que ainda não veio. Aqui está falando que a besta tem uma colocação de tempo aqui interessante. A besta que era e já não é, e que tornará a vir. Talvez seja uma referência aqui ao fato dela ter sido ferida e ter se recuperado, não é? E provavelmente também o fato de ser algo que ainda não aconteceu. O espírito dessa besta ser algo que já existe, não é? Mas que ele ainda vai vir para valer ao mundo. Uma expectativa nesse sentido. Continuando aí o texto. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade, como reis por 1 hora, juntamente com a besta. É como se as cabeças fossem algo separado
da figura da besta. Eles têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Eles combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. Disse-me ainda: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste, e a besta, estes odiarão a prostituta, e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes, e a queimarão no fogo, porque Deus lhes pôs nos corações o executarem o intento dele, chegarem a um acordo, e entregarem à besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A gente viu que essa grande prostituta estava sentada em cima dessa besta. Só que essa besta, com todos os seus apetrechos, com todos os reis, com todos os lugares, os diademas, as cabeças, não é? Elas vão odiar a prostituta. Irmãos, isso aqui é típico. Satanás, ele vai carregando a pessoa. E aí, à medida que a pessoa está achando que está se beneficiando contra Satanás, achando que o espírito, enfim, quer o bem dela, chega um momento que ele mostra a sua verdadeira cara. Ele odeia a pessoa. Eu terminei a última aula falando a respeito disso, de quando muitas vezes no processo de libertação, eu levo a pessoa a declarar com a sua boca em voz alta: eu não te amo, eu não te quero, para o demônio. Não simplesmente para o demônio ouvir, mas principalmente para que a pessoa entenda que qualquer ganho, vantagem aparente que ela tenha com os demônios, isso é falsidade, que na verdade ele odeia a pessoa. Satanás declarou guerra contra a humanidade. Aqui nós temos essa grande prostituta que representa todo um povo, muitos e muitos seres humanos que estavam se beneficiando com as riquezas do demônio, não é? E depois a gente vai ver um detalhe importante sobre a queda dessa grande prostituta, como que essa relação se dava, o que Satanás fazia ali naquela cidade. E de repente chega um momento que a casa caiu. Uma coisa permitida pelo próprio Deus. Aqui eu achei interessante que o texto fala que Deus mesmo colocou esse intento no coração deles. Lembra que nós já vimos outros textos que Satanás age debaixo da permissão de Deus, como no caso do profeta Micaías, como no caso do próprio Jó. Aqui da mesma maneira, é o juízo de Deus que está sendo exercido acima de tudo, e Satanás é mais uma peça aí nessa questão. Satanás muitas vezes acha que está fazendo coisas, frustrando os planos de Deus, coisas desse tipo. Ele pode até pensar isso, os demônios podem pensar isso, mas no fim das contas Deus é soberano. Tudo o que acontece está debaixo aí da sua permissão. As pessoas fizeram as suas escolhas, escolheram ir por Satanás, e Deus deixou que Satanás as levasse e agora as devorasse, como a gente vê aí no texto. Que horas são, meus irmãos? 11h10. Dá tempo da gente falar aí mais alguns pedaços. Eu vou ver se a gente vai até 11h20, 11h25, e encerra aí a nossa aula. Pode ser? Beleza? Vamos voltar agora lá no 16. (16, 12). O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eu já acho um absurdo que alguém seja convencido a lutar contra o Deus Todo-Poderoso. Olha o poder de argumentação de Satanás. Ele manda os demônios irem pelo mundo afora para trazer reis. Meus irmãos, não é simplesmente lutar contra uma religião. O próprio Jesus, eles estão enfrentando aqui a chamada batalha do Armagedon, estão enfrentando o próprio Jesus. Sabem que vão perder. Os demônios vão lá e convencem esses reis a virem para a própria destruição.
E olha como é que ele faz isso. Aqui aparece uma figura da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. O falso profeta, até agora no livro de Apocalipse, não tinha sido mencionado por esse nome, mas ele fala com uma grande naturalidade, e daqui para frente passa a fazer parte dessa tríade: dragão, besta, falso profeta, até lá no finalzinho. O que eu entendo disso? Quem é que ficava diante da besta fazendo sinais maravilhosos, fazendo descer fogo do céu? Quem é que estava ali servindo a besta, convencendo as pessoas a adorarem a besta? A bestinha. O falso profeta, na minha leitura, é justamente essa besta menor, que estava ali servindo o profeta e fazendo milagres. Agora olha o que acontece. Da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. De repente Satanás abre a boca, sai um demônio. A besta, que é um endemoniada, deve ter muitos demônios ali, já que ela tem todo o poder de Satanás, abre a boca, sai outro demônio. O falso profeta, que é outro super endemoniado, abre a boca e sai outro demônio dele. Curioso, lembrei agora que às vezes quando a gente está ministrando libertação, sai pela boca, né? Por vários momentos. Até um detalhe que eu gostaria de falar para vocês: muitas vezes eu ministrei libertação depois do almoço, e a pessoa vomita, não sai a comida. Sai às vezes um muco, sai alguma coisa, mas não sai a comida. Sai pela boca, não é? Não é um vômito natural aquilo que acontece, sai um muco, sai alguma coisa estranha. Engraçado que a gente, se tiver com a barriga muito cheia, qualquer vômito que a gente faz, né, qualquer coisa, náusea, já bota tudo para fora. A pessoa às vezes fazendo um vômito violentamente em processos como esse, sai às vezes uma bola de goma lá, alguma coisa assim, uma materialização qualquer, não é? E na verdade a comida mesmo não sai, sai realmente pela boca, só como uma curiosidade para isso aqui. Saem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Rã, para o povo judeu, é um animal imundo, não é? Já para ser uma redundância aqui. Mas eu não pararia para dizer simplesmente do significado da rã, ou se rã significa alguma coisa, nesse tipo de literatura. Deixa eu explicar para vocês. Toda vez que alguém olha para o mundo espiritual, o que ela está vendo é uma tradução para os sentidos humanos. Já disse isso para vocês. Às vezes aquilo que uma entidade se mostra, ou às vezes aquilo que a gente consegue perceber dela. Então eu acredito que se a gente visse esses espíritos, a gente ia ver justamente aquilo que João estava vendo. A gente ia ver rã mesmo. É diferente de estar vendo outras coisas, tipo vendo a besta, que é algo no mundo físico e tal. Só que ele vendo de maneira profética, ele está fazendo a tradução. Aqui ele está vendo algo que é no mundo espiritual. Ele está vendo o próprio demônio ali. O demônio no formato de uma rã. A gente já viu em outros textos que eles podem assumir figuras, não é? E aparências diversas. Deus, quando criou os anjos, Ele não criou, eu acredito, um anjo que parecesse uma rã ou coisas desse tipo, não é? A gente não vê isso ao longo da Bíblia. A gente vê anjos em formatos humanoides, mas a gente percebe que o próprio Satanás, ele se disfarça de anjo de luz. O que isso mostra pra gente? Que ele pode mudar a forma dele. E aqui a gente vê que eles assumem pela identidade deles, eu acredito que pela função deles, aquilo que eles se propõem a fazer. Eles têm o formato de rãs, eles são semelhantes a rãs. Eles vão ao encontro dos reis de todo mundo e vão convencendo esses reis a irem para a grande batalha. Avança aí para o 18. 18, versículo 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele chamou com voz forte, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e a guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável, porque todas as nações têm bebido do vinho da sua ira, da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Por isso, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será consumida no fogo, porque forte é o Senhor Deus que ajuda.
Então aqui a gente vê o texto que descreve a queda da Babilônia. O que veio sobre ela foram pragas, morte, pranto e fome. Essa cidade ficou totalmente desolada. Essa grande prostituta que é chamada, né, ficou totalmente destruída. E olha que coisa que acontece com essa cidade. Ela se torna o quê? Morada de demônios. Guarida de todo espírito imundo. A gente já falou a respeito disso, como demônios gostam de lugar de sofrimento. A gente viu que quando um demônio é expulso de uma pessoa, ele sai por lugares áridos, lugares desertos. A gente viu num texto lá, não me lembro se em Isaías, numa das aulas nossas de Antigo Testamento, a respeito também, que quando a gente fala de Lilith, de demônios que iam justamente para lugares de destruição, cidade destruída, lugares de sofrimento humano. Ali eles estavam. E aqui a gente vê isso se repetindo mais uma vez. Nesse lugar onde está acontecendo esse grande sofrimento, essa cidade totalmente desolada, ali esses demônios resolvem fazer do lugar a sua casa. Teve um detalhe que eu achei interessante. Acompanhe aí o versículo 11. E sobre ela choraram e lamentaram os mercadores da terra, ainda sobre a queda dessa grande cidade, porque ninguém compra mais as suas mercadorias, mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho fino, de púrpura, de seda e de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, e todo objeto de marfim, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e mármore, canela, especiarias, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha de trigo e gado, ovelhas, cavalo e carros, e escravos e até almas de homens. Na verdade, escravos, a palavra grega que significa corpos, algumas versões vão traduzir assim, e corpos e até almas de homens. Essa cidade que fazia grandes comércios, comercializava seres humanos. A gente entende desde que o mundo é mundo que pessoas são comercializadas. Desde lá do início da Bíblia a gente vê escravidão, a gente vê prostituição, pessoas vendendo o seu próprio corpo, não é? Corpos sendo comercializados. Agora, uma alma sendo vendida, aqui é a primeira referência, ou única referência explícita que eu encontrei na Bíblia. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que vendem a sua alma. A nossa cultura, ela tem de maneira clássica a figura de um Satanás que aparece com um contrato para que a pessoa assine, e a partir do momento que assina, a alma é da pessoa. Essa figura folclórica, ela surgiu na Alemanha, aí no finalzinho da Idade Média, século XIV para século XV, sobre uma figura de um médico chamado Fausto. Alguns dizem que é lenda, mas alguns historiadores mencionam realmente que essa figura teria existido. Tem um teólogo alemão da época que fala a respeito desse cara chamado Fausto, que ele teria vendido a sua alma para o diabo. Isso se tornou muito famoso depois, quando um escritor chamado Goethe, no século XVIII, escreveu um poema teatral a respeito dessa ideia, de um sujeito que vendeu a sua alma para o diabo. E a gente vê muito isso até hoje, pessoas dizendo terem feito isso. Mas eu digo para vocês que uma alma é vendida para o diabo não só quando aparece um demônio, né? No caso de Fausto foi um demônio chamado Mefistófeles. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma figura folclórica, demoníaca da Europa medieval também. Não necessariamente precisa aparecer o Mefistófeles com um papel para você assinar. Existem pessoas que corrompem o seu caráter por dinheiro. Se vendem literalmente, corrompem a sua alma por dinheiro. Vou dar um exemplo para vocês. Gente que se envolve, por exemplo, com crime, tipo traficantes. O traficante é pobrezinho, por isso que ele se meteu para o tráfico. Não, tem traficante de vários níveis. Tem desde a pessoa que é o traficante milionário, que manda matar famílias e famílias inteiras, que é responsável pela destruição de lares pelo Brasil inteiro, tá? A troco de quê? De dinheiro. Corrompeu a sua alma por dinheiro. Até aquele moleque aviãozinho, que na verdade quer uma bermuda de marca, qualquer coisa desse tipo, não quer trabalhar igual o irmão mais velho e tal, na obra, quer vida fácil, corrompe também a sua alma, vende a sua alma, por quê? Por dinheiro. É uma forma também de haver comercialização de almas humanas. Satanás tem comprado muitas almas
independente de aparecer com um contrato ou não. O demônio aí que a gente viu em textos para trás, chamado riqueza, traduzido como mamon, não é? Que é justamente essa figura que puxa a idolatria, que Jesus diz que alguns a têm como Senhor das suas vidas. Irmãos, temos poucos versículos para terminar, mas eu acho que eu vou deixar para a próxima aula por causa do nosso horário, né? Já é 11h24, deu o horário que eu falei que ia terminar. Eu sei que domingo, normalmente alguns gostam de fazer um almoço diferente na família, né? E por causa do nosso atraso, não vamos atrasar mais ainda. Eu quero rapidamente, antes da gente orar, saber se alguém tem alguma pergunta específica dentro desses assuntos que nós tratamos hoje. Basicamente hoje ficou a besta e a queda da Babilônia. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Você pode vir mais para frente aqui para eu entrar na gravação? O senhor falou sobre a questão da besta, do falso profeta ser uma estátua que cria vida, certo? Não, seria aquele que deu vida à estátua. Certo, a estátua. Essa estátua, ela poderia ser algo criado geneticamente, levando em conta a nossa tecnologia e o que eles andam fazendo? Poderia ser um corpo criado geneticamente sem alma? Pode ser qualquer coisa, né? Porque João chegar e falar de imagem, ele estava falando usando o vocabulário da época dele. Mas é possível que seja. Para ele convencer as pessoas a construírem, eu acredito que a gente já viu isso acontecer várias vezes ao longo da história, estátuas de grandes ditadores, desde a antiguidade até mais recente. Você vê estátua de Saddam Hussein, estátua de Lenin, nos chamados culto à personalidade, estátuas mesmo sendo feitas. Mas poderia ser feito tanto um androide, com a desculpa de ser uma inteligência artificial, na verdade ser o demônio que entrou nessa figura, quando sendo um corpo criado geneticamente de carne e osso, que recebe de repente um espírito demoníaco que fala pelo Satanás, entendeu? Há possibilidade, sim. Mais alguma pergunta? Não? Vamos colocar de pé então, vamos orar, encerrando a nossa aula. Quem quer se envolver mais nessa batalha, ministrar libertação nas pessoas, quem é líder de célula, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que está só fazendo esse curso de batalha espiritual para aprender um pouco mais, pode ficar aí do seu lugar mesmo. Vamos lá? Oremos então. Pai, agradecemos ao Senhor porque nós temos acesso a esses escritos tão antigos que o Senhor conservou para nós. Obrigado porque podemos nos reunir como igreja, estudar a Tua Palavra e ter esclarecimentos a respeito das coisas que hão de vir e sobre a natureza do mundo espiritual. E eu venho pedir que cada vez mais o Senhor vá lançando luz, vá nos trazendo esclarecimento a respeito desses assuntos. E que o Senhor venha proteger cada um desses, venha trazer entendimento a todos esses que estão aqui. Mas eu te peço, meu Pai, por esses que estão aqui à frente, que o Senhor dê a eles oportunidade de serviço, que eles sejam usados pelo Senhor para levar libertação às pessoas que precisam. Em nome de Jesus, que eles sejam tremendamente usados pelo Senhor, e que o Senhor os proteja de todo mal, não só eles, mas assim como toda a família deles, enquanto eles estão nesse processo de batalha espiritual. Eu peço mesmo por aqueles que estão nos ouvindo pela internet, em nome de Jesus, amém.